Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a formação dos Estados Nacionais Europeus. Vamos lá? A formação dos Estados Nacionais modernos, ou os Estados modernos, ou, como são chamados, o antigo regime, consistiu em um conjunto de práticas, envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. O renascimento comercial, ele ocorre em paralelo a um renascimento urbano, já que uma série de inovações nas técnicas agrícolas permitiram o aumento da produção e, como consequência disso, o crescimento populacional. O aumento da população permite o crescimento das cidades. As áreas externas aos feudos, que eram chamados de burgos, tem esse processo aí, no entanto, esse processo aí, nos fins do século XIII, ele é freado, quando se agravam aí as contradições entre o campo e a cidade ali na Idade Média. A gente fala da transição aí, do fim da Idade Média, passagem para a Idade Moderna, onde a gente tem aí o declínio do período feudal, o crescimento das cidades, o aumento da população, e a migração gradativa para as áreas urbanas. A produção agrícola não respondia às exigências das cidades em crescimento e as terras férteis eram cada vez mais escassas. Somado a esse cenário, um período de fortes chuvas destrói os campos e colheitas, contribuindo para que a Europa medieval fosse mergulhada em um período de fome, miséria. E como consequência dessa fome, a gente tem epidemias que se alastraram ali, trazendo intensa mortalidade à população, A principal delas, a gente tem aí a peste negra, que amedrontou a população, abalou a economia. Cidades ricas foram destruídas e abandonadas pelos seus habitantes. Os servos morriam e as plantações foram destruídas por falta de cuidados. E nesse contexto de crise, os senhores feudais começaram a receber menos tributos, diminuindo seus rendimentos para manter a cobrança de impostos, intensificando a exploração de camponeses e servos. Esse processo de centralização político, ali nas mãos do rei, foi o símbolo da formação desses estados modernos. A gente tem ali como exemplo mais clássico, Portugal e Espanha, e a França, que tem aí o principal expoente desse estado absolutista. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Entre os principais aspectos, a gente tem aí a burocracia administrativa, a força militar, uma sociedade que está aí baseada nas leis, justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam o caráter da manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos. A gente tem aí o sistema burocrático que marcou o surgimento de tarifas e os tributos cobrados pelo rei. Então, com o surgimento do Estado, você observa que tem um surgimento aí de um sistema burocrático. Ele vem acompanhado dessa criação, O Estado já vem criando esse próprio sistema, que é baseado em leis, que tem aí uma burocracia, que tem um sistema administrativo muito diferente do mundo feudal. A gente tem aí a polarização, entre um mundo ruralizado e um mundo urbanizado. A gente tem aí agora esse poder todo centralizado na mão do Estado, que se concentra ali na mão do rei e vai tomando forma esse Estado moderno. O desenvolvimento da navegação marítima marca aí a busca pela expansão territorial nesses estados nacionais modernos. A gente tem um rei, os reis que almejavam conquistar riquezas no além-mar, a obtenção de novos mercados, expandindo ele seu comércio, seus territórios, a busca por metais preciosos, também o interesse pela propagação da fé cristã, impulsionaram ali as descobertas de novos territórios, o Novo Mundo, as Américas. Esse Estado nacional moderno, principalmente o português, retrata claramente isso na colonização da América portuguesa aqui no século XVI.
A gente tem o objetivo dos portugueses, né, concretizado na prática colonizadora, que ocasiona a ampliação de suas fronteiras, né, a obtenção de novos comércios, o descobrimento de locais com metais preciosos, né, a disseminação do catolicismo, assim como também a gente observa no Estado espanhol, né, que colonizou a América, né, os outros países colonizados aqui pela Espanha. A maior expressão do Estado absolutista é o Estado francês, né? A gente tem a célebre frase aí, o Estado sou eu, né, que foi proferida pelo Luís XIV, né, o rei da França. Nessa formação desse Estado moderno, representa uma nova fase dessas relações comerciais e de alguns países europeus contribuiu para a centralização do poder político, né, como é o caso da França. A gente tem esse chamado Rei Sol, né, que é o Luís XIV, que retrata exatamente o apogeu do absolutismo, né? O máximo, né? A expressão máxima desse Estado moderno, né? Todo o poder ali concentrado na grandeza, né, de um reinado, né, exercido por uma pessoa que é o Luís XIV, né? E aí esse reinado retrata também, né, o surgimento de ideias antagonistas a esse período, né, como o iluminismo ali que vai surgindo no século XVIII, né, que critica essa política centralizadora. Como a gente já citou, né, os primeiros estados modernos, né, foram Portugal e Espanha, né, e a gente tem um fator, né, que determina essa primazia desses estados, que são as campanhas militares, né, da Guerra de Reconquista. Com as cruzadas, a gente tem o deslocamento dos europeus que vão até o Oriente, né, para conquistar a cidade de Jerusalém, né, para reconquistar a Terra Santa. E esse movimento, ele volta, né, os árabes, eles vêm conquistando a Europa. E aos poucos, né, eles vão fazendo, né, os europeus vão fazendo esse movimento de expulsão dos árabes da Península Ibérica ali primeiro, né, que é chamada ali as Guerras de Reconquista. Eles chegam até ali a pontinha da Europa, até a Península Ibérica, até Portugal e Espanha. E esses, né, essas localidades são justamente os primeiros estados, né, as primeiras localidades que conseguem expulsar os mouros, né, os árabes de seus territórios. E tudo isso facilita, né, um ponto de partida para a formação, para a construção do seu império, né. Então a gente tem aí, depois dessa guerra de reconquista vencida, né, na Espanha e em Portugal, a gente tem um fator, né, que determina aí a sua primazia. Na França, né, a vitória sobre a Inglaterra, ali na Guerra dos 100 Anos, né, firma ali as bases para a consolidação do Estado moderno. Enquanto a Inglaterra, né, esse processo se dá, né, após a Guerra das Duas Rosas. Falando um pouco mais da Guerra de Reconquista, a gente tem aí, a partir do século X, né, animado ali com o espírito das cruzadas e pelas desavenças entre os próprios muçulmanos, a liderança cristã, né, ela inicia as lutas de reconquista. Essas lutas pela expulsão dos árabes, né, que foram chamadas de reconquista cristã. No século XI, né, o nobre guerreiro Henrique de Borgonha, né, entra na luta de reconquista e recebe do rei aí de Leão e Castela, né, dos condados de Leão e Castela, um grande feudo, né, que é chamado de condado portucalense, né, na condição de vassalo de Leão e Castela. Esse condado portucalense, né, é o que viria a ser, mais tarde, né, o Estado Nacional Português. Após aí a conquista de Lisboa, né, o Afonso Henrique, né, o Henrique, né, se dirige ao sul, né, conquistando a região de Algarves, né, terminando de formar ali o território que viria a ser Portugal. Aí, através do Acordo de Zamora, ali de 5/10 de 1143, Leão e Castela, né, ocupados com suas próprias guerras de reconquista, reconhece ali o reinado de Portugal, mas, né, o manteve ali como reis vassalos, né. Já em 1179, né, a corte portuguesa recebe a bula papal, né,
o Manifestus Probatum, né, em que o Papa Alexandre III reconheceu aí o fim da vassalagem, né, dos reis portugueses a Leão e Castela, e aí ele se torna de fato, né, um reino independente. Pacificado ali o território português, né, já no século XIV, né, vários comerciantes italianos fundaram ali entrepostos comerciais para venda de valiosas especiarias orientais, né, para os reinos espanhóis e para o norte da Europa. A gente vai lembrar ali da localização privilegiada de Portugal, ali na Península Ibérica, né, muito propícia para o comércio ultramarino. E aí, assim, Portugal reunia, né, essas condições inéditas na Europa, né, uma monarquia centralizada, uma elite guerreira, né, que vem ali dessa herança da Guerra de Reconquista, uma habilidade imensa, né, para pescadores e navegadores, e uma burguesia comercial que ascende ali, né, que começa a se organizar rapidamente. E em 1383, né, aproveitando-se aí da morte do rei português, Dom Fernando, né, o rei de Castela, tenta usurpar o trono de Portugal. Mas, né, o povo português, aí liderado pela burguesia, vence os castelhanos, né, e esse movimento ele fica conhecido como a Revolução de Avis, que consolida de uma vez, né, essa formação do Estado Nacional Português. A gente tem aí um só poder, um só exército, né, autoridade soberana do rei, né, um só território, administração e justiça unificada. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Por volta do século XVI, associa essa formação das monarquias nacionais europeias. Letra A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Letra B, a afirmação política e econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Letra C, as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Ou letra D, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta, botando a cabecinha para funcionar. A resposta correta é a letra A, né? A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista, né? Essa ideia, né, de que o poder precisa estar centralizado ali na mão de uma pessoa, né? Essa crescente, né, o comércio que cresce, né, o crescimento das cidades, tudo isso, né, contribui para a formação do Estado Nacional. Vamos lá, segunda questão. Os Estados Nacionais, português e espanhol, só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados, que se localizavam ali na Península Ibérica, está relacionada diretamente. Letra A aliança com holandeses que venderam os seus domínios para ambos os estados. Letra B, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Letra C, ao acordo com o Califado de Córdoba, que cedeu territórios para a criação desses estados. Ou letra D, ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região. Pensando um pouquinho na resposta, e a letra certa é a letra B, a expulsão dos muçulmanos, né, na Península Ibérica. São chamadas guerras de reconquista, né, que expulsam os árabes aí do território de Portugal e Espanha e acabam, né, dando uma primazia a esses dois territórios aí para a formação desses estados nacionais. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.